Boa noite, Jesus Expresso. Mais uma noite, Jesus se expressando a você, falando com você, te ensinando, te revelando os mistérios da palavra, para que você seja edificado, para que você seja transformado, avivado, ungido, consagrado e conheça mais o propósito de Jesus na sua vida. Porque um dia você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e, desculpa, a sua vida começou a ser transformada. Essa é a vontade do Senhor Jesus para mim, para você e para nós. E isso vai fazer muita diferença na nossa vida. Bom, eu gostaria que você convidasse um amigo, um parente, pai, mãe, irmão, tio, filho, filha, que precisa ouvir a palavra, que precisa conhecer o caminho da palavra de Deus, que precisa conhecer o poder de Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo e como nós podemos estar mais próximo de Jesus, estar sendo cada dia mais um discípulo para fazer a obra do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, todos os dias nos ensinar, nos capacitar, nos forjar, moldar, preparar para vivermos o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Coloque aí, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos falar sobre tempestades. Tempestade é uma coisa, um elemento natural, vem da natureza, vem de chuva, vem de vento. Ventos e chuva, muitas das vezes, vêm trazer mudança na nossa vida, transformações. Mas nós sabemos o seguinte, que quando enfrentamos ventos e tempestades na nossa vida, o Senhor está conosco. Se o Senhor estiver conosco, nenhum mal pode te atingir. Mesmo em tempo de tempestade, de ventos fortes na sua vida, o Senhor vai estar contigo para te dar livramento, para te dar a vitória e você vencer. Você vencer a tempestade, o vento forte e ficar de pé. Amém? Vamos lá. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Fala, o título é que Jesus acalma a tempestade. Diz assim, Marcos 4, 35. Aquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse
que até o vento e o mar lhe obedecem. Bom, aqui está uma passagem de confiança no Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, clamando pelo Teu nome, clamando, Senhor, pela Tua glória, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito de revelação que está em nós, para que possamos, Senhor, receber de Ti os ensinamentos, o conhecimento da Tua palavra, para que nós possamos cada dia mais caminhar, firmes, retos, inabaláveis, confiando cada vez mais que o Senhor está conosco. Em todos os momentos, em todas as situações, e é Ele que vai nos dar o livramento, vai nos dar a vitória. Nele nós podemos confiar. Amém? Bom, então, esta é uma passagem em que aqui Jesus estava tranquilamente no barco com os discípulos. Tranquilamente no barco com os discípulos, tanto é que ele chegou até a dormir, tirar um cochilozinho lá com o travesseiro, quando eles iam passar de um lado para o outro, no lago de Genezaré. Os discípulos sabiam e conheciam tudo de mar. Para eles era tranquilo aquela travessia. Para eles era tranquilo fazer aquele trajeto, porque eles já estavam acostumados. Este episódio é um episódio que nos mostra em quem nós temos que confiar, no Senhor Jesus. Imediatamente o episódio de Jesus acalma a tempestade, vemos em Marcos aqui nesse capítulo, Jesus ensinando uma grande multidão. Isso aconteceu um pouquinho antes. Uma grande multidão no mar da Galileia, o local onde Jesus anda sobre a água. O mestre falava sobre as parábolas. Aqui, nesse capítulo, Jesus fala de várias parábolas. Ele falava muito por parábolas para a multidão. Mas para aqueles mais íntimos, ele revelava os mistérios. Os mistérios que são para os íntimos. Os mistérios para aqueles que andam com Jesus. Os mistérios que só os íntimos podem ouvir Jesus e ver, e viver. Diga glória a Deus. Jesus sabia a necessidade de encontrar o outro lado, porque ele estava indo lá fazer uma libertação. Ele estava indo para o outro lado, porque ele ia encontrar lá uma batalha. Então ele estava descansando. Eu falei, vou descansar um pouquinho, porque lá eu vou enfrentar uma batalha com uma legião, que era o demônio de Gadareno, o endemoniado de Gadareno. Então, aí, ele, quando acabou de pregar, ensinar a multidão, ele falou, vamos para o outro lado. Tem uma obra para fazer lá. Vamos atravessar esse lago. De 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura, formado pelo derretimento de um monte chamado Monte Hermon, o lago de Genezaré. Está a 208 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Os ventos tempestuosos sopram pela terra adentro, em consequência da diferença de temperatura entre o planalto e a bacia, em depressão no lago. À noite a temperatura cai consideravelmente no planalto, mas junto ao mar não. Junto ao mar da Galileia não. E aí provoca um choque térmico e causa fortes tempestades. O que causa tempestades são choques, abalos que acontecem na nossa vida. Bom, e nesse contexto aqui, os discípulos estavam tranquilos, Jesus também tranquilo. Estava tão tranquilo que ele falava, desce, pode ficar tranquilo que nós vamos chegar do outro lado. E eles começaram, eles tinham todos os recursos necessários para isso. E assim eles partiram confiantes em seu conhecimento, E lá é a palavra em Jeremias 17,5, diz assim, maldito o homem que confia no homem,
faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, eles estavam mais confiantes no braço deles, nos braços deles, do que no Senhor que estava com eles. E é um que acontece muito com cada um de nós. Confiamos muito na força do nosso braço. Confiamos muito naquilo que nós já estamos fazendo há muito tempo. Sabemos fazer há muito tempo, fazemos muito tempo. Mas a nossa confiança não tem que estar em nós. Nossa confiança não tem que estar em nós. A nossa fé, a nossa confiança tem que estar no Senhor, em tudo que vamos fazer. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Ele mesmo diz, sem mim nada podereis fazer. Preste atenção nisso. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem vitória. As nossas vitórias é com Jesus. Diga glória a Deus. Mas calmo, tranquilo. A distância é pequena. Nenhum problema à vista. Você já sentiu isso na sua vida? Está tudo tranquilo. Está tudo calmo. Está tudo bem. Não preciso orar, não. Não preciso ler a Bíblia, não. Não preciso ir à igreja, não. Não preciso ter comunhão com o corpo de Cristo, não. Está tudo bem. Não tem problema. E tem pessoas que só vão pegar a Bíblia para ler, só vão orar quando começa a ter problema. Quando acontece um problema, quando acontece uma tempestade, uma catástrofe na sua vida. Mas nossa vida não pode ser assim, não tem que ser assim. Nós temos que orar sem cessar. Em todo tempo, orar sem cessar. Vigiar e orar sem cessar. Porque é assim que a palavra nos ensina. E nós vamos viver assim, diga glória a Deus. E nós vamos viver assim, porque essa é a vontade do Senhor, porque esse é o caminho que nós conhecemos. Então estava tudo tranquilo, não tinha problema nenhum. Os discípulos entraram no barco, bora, vamos lá para o outro lado. E Jesus falou, tudo bem, ó, já que vocês estão aí, vou tirar o cochilo. Deitou e dormiu. Porém, o texto informa que repentinamente começou a soprar um vento forte. Um vento forte. Já passou algum vento na sua casa? Já passou algum vento na sua família? Já passou um vento na sua saúde? Vento forte. Coisa assim que parece que acabou, chegou o fim. E agora já era. De repente, repentinamente, veio um vento forte. As ondas começaram a levantar sobre o barco e os discípulos de Jesus, homens treinados, já estavam acostumados com aquilo. Não, vamos vencer isso, vamos dominar essa situação. Nós vamos conseguir, confiando no próprio braço. Amém? Apesar dos seus recursos, seu conhecimento, treinado, acostumado ao mar, a travessia, a vento, a onda, o barco, dominavam o barco. Treinados, estavam capacitados para fazer aquele trajeto normalmente. Estavam imponentes, impotentes, diante do poder da natureza. Estava muito forte o vento. Muito forte o vento. E aquilo assustou aos discípulos. Mas Jesus continuava dormindo, com um sono tranquilo, tranquilo. Estavam ali perturbados, abalados diante das ondas que se levantavam contra o barco. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, já estava quase virando o barco. Eles já estavam pensando que iam perecer. Olha, homens experimentados. Nós que conhecemos a palavra, que conhecemos Jesus, tem horas da nossa vida que ainda estamos, nesse corpo carnal,
somos humanos e tem hora que a nossa humanidade fala mais alto que a nossa fé. Foi o que aconteceu com esses discípulos aqui. Eles começaram a achar que já era, eles já estavam, um barco ia a pique, ia afundar. Mas barco que Jesus está, não afunda. Diga aí para você mesmo, o barco que Jesus está, não afunda. Se você está com Jesus, se Jesus está com você, pode ter certeza. Ele nunca chega antes nem depois, nem atrasado, nem adiantado. Ele vai chegar na hora certa. No Kairos de Deus, no tempo certo. No tempo certo ele vai entrar com a sua providência. No tempo certo ele vai mostrar que ele é bem presente, um socorro bem presente na hora das tribulações. Há muitas pessoas que também passam por circunstâncias semelhantes, seja na sua casa, seja na sua família, seja lá no seu trabalho, com seu chefe, com seu colega de trabalho, seja na sua vizinhança. Há muitas pessoas que passam por tempestades que parece que vai te sucumbir, parece que vai te destruir. Olhando os recursos dessa vida, toca o barco sem se importar, sem perceber que alguma coisa está começando a se levantar. Precisamos vigiar e orar. Precisamos estar em espírito para entender o que acontece ao nosso redor. Se você tiver espírito, andando em espírito, tenho certeza que o que estiver acontecendo, o que estiver se levantando contra a sua vida, você vai perceber, você vai entender. E aí vai saber que precisa orar mais, perseverar mais na fé. Não confiar na força do seu braço, na sua sabedoria, já na sua total autossuficiência, no automático para resolver. Aí quando começa a ficar mais estreito, começa a apertar mais a situação, e que você vai buscar o Senhor. Mas nós temos que buscar o Senhor antes para tudo. Antes de tudo que vamos fazer, coloca o Senhor na frente. Antes de tudo. Não é, eu sei fazer, deixa que eu sei. Eu não tem problema não, eu sei, você resolve, Senhor, me ajuda. Eu sei que eu já fiz isso várias vezes, mas eu preciso da sua ajuda para não dar nada errado, para que tudo saia conforme a sua vontade. Fica comigo, esteja comigo nessa situação, na hora de conversar com meu filho, com a minha filha, com meu patrão, com meu chefe. Senhor, vai comigo, vem comigo. Não me deixe sozinho, Senhor. Essa é a forma certa que nós sabemos que temos que agir. E quando nós fazemos isso, vai acontecer aquilo que é a vontade do Senhor. Vai acontecer a vontade do Senhor. Há pessoas que passam por essa situação e nem se preocupam. Ou pensam, mas cara, eu tenho que buscar o Senhor em cada batalha, em cada luta, porque o inimigo, ele coloca muitas armadilhas para nos roubar, matar, destruir, mas nos derrubar. É assim que acontece. Porém, a qualquer momento o vento pode começar a soprar. É do nada que o vento vem. É do nada que as coisas acontecem na nossa casa, na nossa família. Mas se você tiver em espírito, você já vai saber qual é o vento que está começando a se levantar contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua saúde, contra as suas finanças, contra a sua vida espiritual. Do nada. Parou de orar, esfria em ir para a igreja, desanimado, não tem mais vontade de orar. Preste atenção, o vento está começando a se levantar. A fé está começando a esfriar, a diminuir. Então, preste atenção.
É importante que isso seja percebido. Quando você está orando, quando você está lendo a palavra, quando você está em espírito, você vai ver que o Senhor precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Por isso que a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O vento pode começar, a tempestade pode começar a qualquer momento. E mesmo você conhecendo já, conseguindo resolver aquela situação, você vai ver. Você vai ver que, glória a Deus, o telefone da minha esposa, glória a Deus. Deus é bom e sabe todas as coisas. Bom, aí Jesus é chamado para resolver essa situação. Os discípulos começaram a ficar aterrorizados. Aí ele falou assim, agora está na hora de chamar Jesus. Nós já tentamos de tudo, nós já tentamos resolver com nossa sabedoria, com nosso conhecimento, com toda a técnica que nós tínhamos de mar, de barco, e não conseguimos nada. Mas eles sabiam que Jesus estava ali. Jesus estava ali com eles, e eles sabiam que Jesus poderia dar uma solução naquele problema. Fazer com que aquela tempestade se acalmasse. Então foi assim que eles fizeram. Jesus estava na popa, dormindo, tranquilo. E eles chegaram, Senhor, não te importa que pereçamos? A tempestade de problemas sempre vem. O sol, assim como o sol nasce para todos, problemas também vêm para todos. E é quando você menos espera que aparece ondas de todo lado. Você já percebeu que quando de repente vem um problema daqui, vem um problema dali, um problema no colégio com a criança, é um problema com o marido, um problema com a esposa, é um problema lá no trabalho, é um problema financeiro que acontece, e você começa a pensar, caramba, como é que pode vir de repente tanto problema na minha vida? Num dia só começou a vir um monte de problema. Jesus estava calmo, sereno, tranquilo, dormindo tranquilo. No momento que os discípulos mais temeram, Jesus acalma aquela tempestade, usando o quê? A palavra. A palavra. Diga glória a Deus. Por isso é que nós temos que ter a palavra no nosso coração, na nossa boca, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. A palavra. Diga comigo, a palavra. A palavra é a chave, é remédio, é a solução, é a arma espiritual, é o poder, é a autoridade para que eu possa enfrentar cada adversidade que vai aparecer diante de mim, na minha casa, no meu trabalho, na minha saúde, nas minhas finanças, com a minha família, no meu casamento. É a palavra. A palavra é o remédio, é o poder, é a autoridade. É tudo que eu preciso para mudar, reverter situações difíceis, problemas que parecem impossíveis de ser resolvidos. A palavra tem poder para desmanchar, desfazer todo mal, toda maldição, todo laço, toda armadilha, toda a intenção das trevas contra a minha vida, contra a minha casa, família, saúde. Eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra de Deus. Diga comigo, comece a profetizar. Eu creio que o Senhor tem poder para operar, assim como o Senhor. Os discípulos
tentaram de tudo, mas quando viram que não tinha mais jeito, eles creram que o Senhor tinha poder para resolver aquele problema da tempestade, que já estava quase botando um barco a pique. Diga misericórdia. E ele despertando. Tem hora que a gente tem que despertar o Senhor, sabia disso? Senhor, como é que se desperta o Senhor? É uma oração. É uma oração que você desperta o Senhor. E ele despertando, repreendeu o vento. Mas os discípulos foram lá, Senhor, Senhor, nós estamos indo a pique, estamos quase perecendo, e quando estamos quase afundando, foi um clamor, foi uma oração, é o mesmo que nós fazemos todos os dias, oração. A minha vida hoje é vida de oração, a vida daqueles que servem ao Senhor é oração. Eu preciso orar para edificar a minha fé, fortalecer a minha fé, crescer em fé. Se eu não oro, eu não desperto a atenção do Senhor. Ele olha tudo, ele vê tudo. Mas enquanto os discípulos estavam ali, enquanto os discípulos estavam ali fazendo pela sua própria força, pelo seu próprio autoconhecimento, é o nosso caso também, meu irmão. Enquanto eles estavam ali pelo seu próprio braço, pelo seu autoconhecimento, eles estavam perdendo aquela batalha contra o mar, contra o vento. Mas quando eles despertaram a atenção do Senhor, o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, eles foram na fonte onde poderia receber aquilo que eles precisavam. O livramento de morte. Porque na cabeça deles, eles iam a pique. Na cabeça de muita gente, quando acontece um problema, é isso que vem. Acabou tudo. Não tem mais jeito. Não tem solução para isso? Tem sim. Se Jesus estiver na direção, no controle, tem solução, tem jeito. Não há problema que o Senhor não possa resolver. Ele é a nossa solução. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E o próprio Jesus falou, no mundo tereis tribulações, aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Então, é importante que você possa entender que a tribulação vai vir. Mas você pode vencer essa tribulação, sair cantando muito da vitória. E falar, passei por mais uma e fui mais que vencedor. Enfrentei mais um gigante e venci. Quem está passando por isso, quem está passando por um problema dessa natureza, sabe que o Senhor está contigo. É Ele que vai te dar a vitória. Diga glória a Deus. Quando tudo parece perdido, eis que o Senhor se revela, se mostra, Ele traz à sua memória a palavra, Ele traz ao seu entendimento o poder dEle, que Ele pode, Ele quer entrar nessa luta, nessa batalha contigo para te dar a vitória. E Ele vem, saltando pelos montes, e Ele vem com seu poder e glória. Ele vem para te dar a vitória. Diga glória a Deus. Quando os nossos recursos humanos não podem mais ajudar, às vezes tem situações que dinheiro, posição, poder, no mundo físico, no mundo do homem, já se esgotaram todos, assim como aquela mulher hemorrágica. Foi a mesma coisa, aquela mulher hemorrágica, ela gastou todos os seus recursos para ser curada daquela hemorragia. Estava 12 anos com aquela hemorragia. Gastou muito dinheiro, usou todos os recursos e nada de cura aconteceu. Mas
Um dia a fé dela foi despertada. A fé daquela mulher foi despertada, portanto, ouvir os milagres que Jesus fazia. Ela aconteceu com ela igual a Jó. Antes ela ouvia, igual como Jó lá no versículo 42. Antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então, o que aconteceu com aquela mulher foi isso. Ela ouvia falar de Jesus, porque ela andava pela cidade. Ela ouvia muita gente falar, Jesus curou, Jesus fez um milagre, Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, Jesus ressuscitou o morto. Ela ouvia. E aquilo foi edificando a fé dela, foi despertando a fé dela, foi despertando a tal modo, a tal ponto, que ela falou para ela mesma, se eu simplesmente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela falou isso para ela. Olha como a fé dela foi despertada. Olha como a fé dela cresceu a tal ponto de ela ver o milagre acontecer na vida dela, depois de 12 anos, usando os seus recursos, a sua própria sabedoria, o seu próprio conhecimento, com influência, sabendo ali tem um médico, ou faz isso, toma um chá disso, toma um chá daquilo, que você vai ser curado. Mas quando a fé foi despertada, ela usou a fé. Quando ela teve uma fé poderosa, ela declarou, ligou aqui na terra, que foi ligada nos céus, e aquilo que aconteceu a seguir foi que o milagre aconteceu. E não importando nenhuma dificuldade, nenhuma barreira, para que ela usasse aquela fé, praticasse aquela fé, a ponto de ela chegar na hora das vestes de Jesus. Se abaixou, se humilhou, e ali ela usou a fé. E foi tão forte a fé dela, foi tão forte a fé dela, mas muito forte mesmo, que Jesus falou. Quando sentiu aquilo fluir dele, as virtudes fluir dele, ele sentiu que algo também espiritual de fé, que aquela mulher conseguiu transmitir. Olha que coisa poderosa. Aquilo que aquela mulher tinha, a fé poderosa, unida ao poder de Jesus Cristo, naquele momento onde ela tocou na orla da veste de Jesus, ali fluiu virtude, ali fluiu poder. Ali foi o poder da fé unida ao poder de Jesus.